pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paf, contador de histórias. Vim aqui hoje para contar um monte de história legal para você. Faz parte desse projeto que eu tô, Santa Bárbara História e Folclore. Você não sabia que Santa Bárbara tem um montão de história legal? História que aconteceu de verdade ou história que o povo conta. História que falam que aconteceu, que todo mundo jura. E tem gente que não acredita. Outros falam, o povo fala, é folclore, é o conhecimento do povo, é a sabedoria do povo. E agora eu vim falar para vocês de uma planta que para Santa Bárbara do Oeste é muito importante. Que planta que é? Não é o girassol. Não, também não é o algodão. Laranja? Não, também não. É a cana-de-açúcar. Vocês não sabiam não? Santa Bárbara do Oeste só começou porque bem lá longeão, lá nos antigamente, a dona Margarida da Graça Martins, que era dona de todas essas terras, resolveu vir lá da casa dela, era lá no litoral, sabe? Lá em Santos, São Vicente, resolveu vir aqui para plantar, sabe o quê? Cana. Ela queria plantar cana, queria construir um engenho. Engenho é igual usina de açúcar, só que é mais antigo, sabe? Não tem essas máquinas cheias de ferro, era de outro jeito. Dona Margarida veio, construiu o engenho, plantou a cana de açúcar e também construiu uma capelinha que era para Santa Bárbara, a santa que ela rezava sempre. Em volta daquela capelinha foi juntando gente. A capelinha um dia ficou cai, não cai, derrubaram e construíram a igreja central. E a cidade continuou crescendo. E tudo por causa da dona Margarida que veio aqui plantar cana. A cana tomou conta de tudo em volta da cidade. Minha avó fala que quando ela era novinha, faz tempo, ela falou que em Santa Bárbara, você saía da cidade, dava 2 passos e tinha cana espalhada para todo lado. O povo só plantava cana. E uma ou outra coisinha que era de comer, que nem milho, verdura, mas era bem pouco. A cana tinha para todo lado. E tinha usinas também. Tinha usina Santa Bárbara, essa ficou famosa. Usina Silos, usina Galvão, usina que não acabava mais. Tinha um montão de usina. Usina Furlan, é verdade. Hoje em dia, essas usinas não estão mais funcionando. A cana que é plantada aqui é levada para outras usinas aqui nas cidades próximas. Mas continua tendo cana. A cana que trouxe muita riqueza. A cana que trouxe trabalho, a cana que trouxe desenvolvimento para a cidade. Quem fala assim é meu pai, desenvolvimento. Bom, e eu vou contar para vocês uma história que a minha avó, essa mesma que eu falei, que quando era mais nova falou que era cana para todo lado, ela contou para mim por que a cana é do jeito que ela é. É uma história de boca em boca. Não pode encostar a boca não, sabe? Mas que você fala, outro escuta, o outro fala e assim vai passando. É uma história do folclore. Minha avó fala que muito antigamente, antes de ter Santa Bárbara, antes de ter todas essas cidades, tinha aquele monte de terra para todo lado. E diz que o Nosso Senhor, lá do céu, resolvia descer aqui na terra para ver o que estava acontecendo, para ver quem ele podia ajudar, para ver se alguém estava fazendo coisa errada. Ele andava para todo lado, tentando resolver os problemas, tentando escutar o povo. Um dia, ele estava andando por esses lados aqui. Estava andando no meio de uma estrada, e era uma estrada comprida, de terra vermelha. Aquela terra vermelha que gruda na roupa, a poeira, e a mãe fica brava, porque nem lavando sai. Diz que Nosso Senhor estava andando e estava fazendo um calor na moleira dele. Desculpe, Nosso Senhor. Estava fazendo calor aqui na cabeça dele. Aí, ele viu do lado da estrada uma moita de uma planta que parecia capim. Ele chegou perto, era a cana.
Quando a cana viu que era Nosso Senhor, ela se inclinou com as folhas e fez sombra para o Nosso Senhor. Nosso Senhor ficou na sombra fresquinha. Ele agradeceu. Aí a cana percebeu que Nosso Senhor estava com sede, que estava muito quente. Na hora, a cana ofereceu um pedaço assim dela. Nosso Senhor pegou, agradeceu, descascou e chupou. Ai, era uma delícia. Sabe o que ele estava chupando? O caldo da cana. Igual a gente quando vai comprar garapa, vocês sabem? Aquele que você compra, que põe na máquina e sai aquela garapa gostosa, docinha. Essa mesmo. Aí Nosso Senhor tomou, agradeceu e falou assim, antes dele ir embora, que ele tinha que ir para outro lugar. Ele virou para a cana e falou assim, cana, eu te agradeço. Você vai ser abençoada. A partir de hoje, você vai dar um alimento que vai adoçar a vida de todas as pessoas. E Nosso Senhor foi embora. A cana ficou toda contente. Mas tem sempre um mais nas histórias, né? Vocês sabem que tem muita gente invejosa nesse mundo. Coisa feia ser invejoso. Eu não gosto, mas tem. E tinha alguém que estava invejando Nosso Senhor. Sabe quem? Ele mesmo, o coisa ruim, o tinhoso, o diabo. Ai, credo! O diabo ficou com inveja de Nosso Senhor. Então, onde Nosso Senhor ia, o diabo ia atrás. E lá foi ele andando. Aquele estradão de terra vermelha, aquele calor que fazia. O diabo era tão ruim que andava xingando, falando assim, ai, credo, que calor! Tá pior que lá na minha casa! Que inferno! Ai, porcaria! Quando ele viu a moita, a mesma moita que Nosso Senhor tinha visto, era a cana. Ele quis sentar embaixo na sombra. A cana, quando viu que era o diabo, que só fazia coisa ruim, ela pegou e se afastou. O sol bateu no olho dele, ele ficou bravo e falou palavrão, que eu não posso falar aqui, nem em lugar nenhum. Aí o diabo olhou e falou assim, me dá um pedaço do seu, eu quero matar minha sede, eu tô com sede. Tentou agarrar a cana. A cana baixou as folhas dela e fez zup, zup, zup. Parecia karatê. Folha de cana corta, parece espada. O dedo do diabo ficou tudo cortado e ele ficou mais bravo ainda e falou mais palavrão. Aí ele chutou a terra e estava indo embora, muito bravo. Aí ele virou para a cana e falou assim, cana, você não quis me dar nem sombra, nem nada para matar minha sede, então vou te jogar uma praga. Praga é quando você joga uma coisa ruim, deseja uma coisa ruim para os outros. Coitada da cana. O diabo falou assim, você de hoje em diante vai dar uma bebida que vai virar a cabeça dos homens. E saiu andando. Olha que sem educação o diabo. E minha avó fala que essa história explica por que a cana dá a cachaça, a pinga, que quando o pessoal bebe demais vira a cabeça de todo mundo. E também dá o açúcar, que torna a nossa vida mais gostosa. Quem não gosta de doce aí? E viva a cana! Viva, pessoal! Santa Bárbara, história e folclore. Tchau! Então agora nós vamos fazer o stencil, né? Da história que o Paf contou para vocês, né? A história da cana, né? Que tem muito a ver com a nossa história, né? Aqui da nossa cidade, de Santa Bárbara. E aqui a gente vai fazer então o stencil da cana com a pinga, o açúcar, né? Que faz parte da nossa história aí tão intensa, né? Então, para fazer o stencil, a gente vai usar, nesse caso aqui eu estou usando o acetato, né? Que a gente compra em papelaria, o acetato transparente, mas lembrando que pode também ser usado o raio-x, né? Quem quiser deixar o raio-x escuro, é só tirar o risco de cima para baixo com um carbono. Quem quiser deixar o raio-x mais clarinho, é só colocar ele dentro de uma vasilha com um pouco de água sanitária, uma esponjinha, pôr uma luva na mão para não ter problema de às vezes ter alergia, né? Aí você passa em cima
do raio-x, ele fica azulzinho, bem clarinho, tá ok? Lembrando que vai ter raio-x que não sai muito fácil. A maioria deles é bem prático de tirar, tá ok? Com um pouquinho de água sanitária. Então aqui a gente pega a base do desenho que você quer representar. Você pode imprimir, pode desenhar, como você preferir. O segredo é ter sempre essas pontes, ó, um espaçamento que tem entre um detalhe e outro, porque sem essas pontes ele acaba virando meio que um quebra-cabeça, daí é mais difícil de você trabalhar. Então é bom você deixar separadinho essas pontes, para na hora de você fazer o stencil, e depois você pode unir ele com caneta, pode unir ele com pincel, você faz o acabamento dele depois com outros materiais, tá ok? Então aqui colocaria, né, em cima o acetato, colocaria em cima, pega uma caneta de escrever em CD, um retroprojetor, aí você vem riscando em cima, que aí ele vai sair certinho o desenho pro acetato. Depois que você tirou o dinheiro, tirou direitinho aqui no acetato, aí você vai pegar um estilete e vem recortando, né, tira o desenho de baixo, pegaria, né, no caso, uma folha de sulfite em branco para você ver. E aí você viria, eu até vou colocar esse que já tá pronto, ó, para vocês terem essa noção. Aí vem recortando ele todinho com o estilete, e aí essas peças vocês vão retirando e ele fica assim, ó, prontinho. Então fica o mesmo desenho que você produziu aqui, só que ele fica dessa forma todinho vazado, tá ok? A gente quer sempre lembrar que como é um material de corte, a gente pede para sempre estar utilizando junto com o adulto, tá ok? Se for alguma criança que for produzir. E esse estilete é um estilete mais simples, mais básico, que é facinho da gente encontrar em papelaria, mas existe também um estilete que ele já a ponta dele é uma ponta de precisão. Quem quiser fazer alguns trabalhos para depois colocar, às vezes em alguma camiseta, algum trabalho mais artístico, também tem aquele outro estilete que ele é mais preciso também, tá ok? Dá para você colocar vários detalhes. Então aqui eu vou produzir então esse stencil sobre o tecido, ok? Como eu vou usar aqui sobre o tecido, mas ele vai estar uma peça mais de decoração, eu vou usar o guache. Mas vocês podem estar usando normalmente sobre o tecido, o ideal é usar tinta de tecido mesmo, se você for lavar ele depois. Nesse meu caso, eu não vou lavar, porque depois eu vou montar um quadrinho para a gente ter a nossa história da cidade, né? Como uma lembrança mesmo, né? Então eu vou enquadrar ele. Mas se for uma peça que for ser lavada, aí tem que ser na tinta de tecido mesmo. Então aqui eu vou usar alguns tons de verde pra gente trabalhar, né? Com luz e sombra. Vou usar um pouco do branco. Eu vou utilizar nesse tecido com um fundo azul, porque é como se já fosse um fundo mesmo de céu, né? Vou aproveitar o fundo do tecido azul, ok? Então eu vou usar o branco também aqui. E vou usar o marrom pra gente fazer o saquinho de estopa lá, ok? Então vamos abrir as tintas, dar uma chacoalhadinha. Deixa eu pegar um pouquinho mais do marrom aqui. Essa história da cana é bem interessante que o Paf contou, né? Bem interessante. Então aqui eu vou usar um pincel, pode ser um pincel maior, pode ser um pincelzinho menor, então eu vou pegar o menorzinho aqui, como a cana é mais fininha. Vou usar esses que são mais fininho. Então nós vamos pegar uma pitadinha do verde, pode ser um tom de verde claro. Podemos aplicar ele em cima, dar essa batidinha, pode ser em cima de um pires, pode ser em cima de um prato, ok? Ou pode ser em cima do próprio acetato. A gente vem trabalhando aqui com o tom de verde mais claro, nas folhas. Sempre lembrando que a gente tem que usar pouca tinta
para que ela não vaze, ok? Ó, é só uma pitadinha, bate, bate, bate para distribuir ela no pincel, né? E aí vem trabalhando com os tons, dá uma boa seguradinha. Quem quiser colocar fita crepe para segurar, pode colocar. De repente vocês podem passar também embaixo, né, antes de colocar o tecido na madeira, vocês podem colocar aquela colinha, uma colinha que chama cola permanente, que a gente coloca na madeira, para que quando ela esteja seca, ela grude, o tecido fique bem grudadinho, para não ter perigo do tecido correr, né? Pega uma pitadinha do verde. A técnica de stencil, ela foi muito utilizada no Japão antigo para fazer, né, a estampa das roupas, estampa dos tecidos. Então essa técnica de stencil, ela é muito, muito, muito antiga, né? Na China também foi muito utilizada. Aqui o garrafão, eu vou estar pintando ali nos tons mais puxando pro verde, mesmo que os garrafão antigos eles eram, né, ou puxando mais pro marronzinho, mais pro verde. Vou trabalhar ele aqui um pouquinho de verde mais claro, depois a gente entra com o segundo tom. Aqui agora nós vamos entrar com o segundo tom de verde. Bate, bate, bate. Segura bem firme, né? Aonde você vai estar fazendo o trabalho. E vem com o segundo tom. Tem um movimento artístico, que é o stencil art, que está muito forte também, sendo utilizado muito nas paredes, nos muros das cidades, né? Das grandes cidades. É um movimento de arte muito intenso. E eles têm técnicas assim de 3D, eles vão sobrepondo um stencil sobre o outro. E aí vai dando efeitos assim magníficos. Então quem gostar, né, dessa área da arte, vai dando uma pesquisada e aí vocês vão conhecer outras formas de aplicar o stencil, que são formas assim impressionantes, é muito interessante. Aqui é uma forma mais básica para vocês terem essa noção, né? Vou pegar um outro pincel e vou trabalhar com os pontinhos agora de luz. Deixa eu enxugar um pouquinho esse. Tem que estar bem enxutinho também, viu, gente? Se o pincel tiver um pouquinho úmido, dá medo dele vazar, ok? E tudo que vocês fizerem de recorte, tudo vai aparecer. Então eu tenho que tomar esse cuidadinho também. Como o meu fundo é azul, eu vou trabalhar com um pouquinho de branco aqui para dar um efeito, tá? Até aqui como se fosse um efeitozinho de luz, né? Como se a pinguinha estivesse aqui dentro. Então vou dar um efeitozinho de luz aqui. Vou dar um efeitozinho de leve aqui também, como se fosse uma rolha, né? Ó, uma cor mais escurinha aqui para dar o efeitozinho da rolha. Esses detalhes, eles aparecem bastante na hora que a gente finaliza, né? Que é bem interessante. Vou dar um toquezinho aqui de marrom só, para dar uma definição a mais nela.
Aqui nas canas também vou dar só uma pitadinha do marrom, muito suave. E aqui agora eu vou fazer o saquinho de estopa. Vou usar um pouquinho do branco, tirar o excesso aqui. Vou trabalhar mais com essas ranhuras aqui do pincel, né, do tecido. Vou trabalhar com um pouquinho do marrom por cima e vou trabalhando com a ranhura ao contrário do branco. Para lembrar o saco, né, de açúcar, bem fechadinho. O açúcar não vazar, né? Com uma esponjinha, para mostrar também para vocês que dá para utilizar com outro material, né? A gente vai pegar um pouquinho do branco e vem trabalhando os floquinhos, né, aqui do açúcar. Vou dar só uma reforçadinha aqui em volta. Vou pegar a esponjinha com um pouquinho mais de tinta branca. Aqui seria um cubinho de açúcar. Aí os desenhos a gente vai estar disponibilizando para quem entrar em contato com a gente, que tiver interesse, tá? Pode entrar em contato comigo, que aí a gente disponibiliza o desenho. Um pouquinho só mais do branco, só pra gente deixar esse reforço em volta. Então esse aqui, eu até vou aproveitar que tá aqui em volta, eu vou até fazer um detalhezinho a mais aqui, ó, pra gente ter como se fosse uma moldurinha de um quadro, que vocês podem usar isso também, é de ideia. Já fica como se fosse uma moldurinha, né? Nesse caso, já vou usar ele como uma peça de decoração, a gente já pode aproveitar essa lateral aqui também, ó. Segura sempre bem firme. Se sair do lugar, aí é complicado, né? Aqui. Tcharam! Esse aqui então seria o stencil, né? Com a história da cana, né, da pinga e do açúcar. Espero que vocês tenham gostado.